Na tribuna, a deputada Sâmia Bonfim. Blanc 2. Tendo em vista que mesmo quando era deputado, ele sempre se utilizou do ataque às diferentes expressões e manifestações culturais como uma forma de mobilizar sua base e como uma forma de construir o seu legado político. Vejam só, um legado que não é favorável às diferentes expressões artísticas, humanas, à promoção da cidadania, à promoção e o acesso a direitos. Desde o início foram expedidos vários decretos, ações, inclusive judiciais, perseguindo trabalhadores da cultura. Teve uma tentativa de apropriação e de desmonte da própria Lei Rouanet, que é um mecanismo importante de financiamento de parte da cultura no nosso país. E quando nós conseguimos aprovar com quase unanimidade essas duas leis aqui no Congresso Nacional e veio o veto, isso significou uma insensibilidade com a vida de milhões de trabalhadores da cultura que precisam de socorro emergencial nesse momento. Em primeiro lugar, a Lei Aldir Blanc I, ela foi fundamental para que recursos pudessem chegar a estados e municípios. Ela também ajudou a organizar secretarias e conselhos de cultura. Foi um momento que foi possível, inclusive, reduzir drasticamente o índice de desemprego, que foi uma das principais características econômicas de impacto durante o contexto da pandemia. Se em 2020 a cultura perdeu cerca de 1 milhão de postos de trabalho, a partir da aprovação da Lei Aldir Blanc I, foi possível recuperar cerca de 400 mil desses postos de trabalho. E agora nós temos uma perspectiva de que com a Lei Paulo Gustavo, que homenageia um grande humorista, alguém que levava alegria para os lares brasileiros e que infelizmente foi um dos milhares de brasileiros que faleceram em decorrência da Covid-19, num contexto em que já havia vacina e já havia o avanço do enfrentamento à pandemia em diversos países do mundo, mas que por conta da irresponsabilidade, da política negacionista e genocida levou o nosso companheiro Paulo Gustavo, assim também como no início da pandemia, levou Aldir Blanc. E por isso também ele nomeia a outra lei que nós precisamos derrubar o veto no dia de hoje, porque a Lei Aldir Blanc II se trata de uma política de fomento permanente à cultura. São cerca de 3 bilhões de reais por ano previstos, algo que é muito maior, inclusive, do que o orçamento rebaixado que o Bolsonaro impõe para esse Congresso votar desde o início em que assumiu a presidência da República. Na LOA de 2022 foi previsto cerca de 1 bilhão de reais, a gente está falando em praticamente triplicar o orçamento da cultura para os próximos anos. E, paralelamente a isso, a necessidade de aprovação imediata da derrubada do veto da Lei Paulo Gustavo. São milhões de trabalhadores que pedem socorro. A cultura foi o primeiro setor a parar e foi o último setor a voltar, porque depende necessariamente da comunidade, da aglomeração, das pessoas em conjunto, e também porque há um setor que tem um nível de informalidade no mercado de trabalho muito grande. Se calcula cerca de 5 milhões de trabalhadores da cultura, mas esse índice pode ser muito maior, porque a maioria deles não está registrado, não tem nenhum tipo de formalização, tampouco é MEI, são pessoas que vivem de maneira muitas vezes precária ou mesmo sem nenhuma contratação, nenhuma garantia de que vão de fato conseguir receber os seus recursos. Então, num momento como esse, é o mínimo que a gente faz. Primeiro, em homenagem a esses dois grandes lutadores que foram fundamentais para a cultura do país. Mas segundo, uma compreensão de que, além de ser um direito da população, o acesso à cultura, é também um setor econômico importante, são cerca de 4% do nosso PIB. Isso não pode ser irrelevante, só mesmo na mente de um governo negacionista, que se incomoda com as pessoas manifestando o que há de melhor da expressão da cultura humana, da vida em sociedade, o que há melhor do Brasil, só mesmo um governo como esse para ser contrário a duas leis tão importantes. Mas eu quero saudar a mobilização dos artistas de todo o país que estão aqui há semanas, a população que está nas redes sociais, ao conjunto dos parlamentares que está comprometido com a derrubada desses vetos. E hoje pode e deve ser um dia histórico. Por isso nós defendemos a derrubada dos vetos da Lei Aldir Blanc II e da Lei Paulo Gustavo. Viva a cultura brasileira!